Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós fizemos um vídeo anterior, eu fiz um vídeo anterior para vocês, trazendo as atividades, a correção das atividades do primeiro bimestre. Agora eu trago para vocês a correção dos exercícios do segundo bimestre. Lembrando que a partir do momento que você fez a atividade relacionada ao videozinho do trailer do filme, a partir dali, aquela ali já era a primeira atividade do terceiro bimestre. Tá? Então, primeiro bimestre já foi, segundo já foi, vamos para o terceiro. Mas eu vou trazer para vocês ainda a correção dos exercícios do segundo bimestre, tá? Vamos começar aqui. Esse primeiro exercício, essa primeira atividade, que foi a atividade 8, ela foi uma atividade que basicamente você ia trabalhar com o Simple Present, né? Trabalhando com Simple Present na interrogativa. Então, basicamente, a gente ia trabalhar com do e does. Lembrando que o does a gente vai usar para a terceira pessoa do singular, he, she e it, e o do a gente usa para outras pessoas. Então, eu lembro o seguinte, Paulo, quando eu venho aqui na minha atividade, eu vejo Paulo. Paulo é terceira pessoa do singular, é ele, é he. Então, eu vou usar does. She, terceira pessoa do singular, eu vou usar does. The kids são as crianças. Então, é plural, não é singular. Então, eu vou usar do. He, terceira pessoa do singular, vou usar does. O we, primeira pessoa do plural, então eu vou usar do. Pronto. Próxima atividade. Essa atividade dá para a gente trabalhar um pouco de vocabulário e, obviamente, também um pouco de pronomes demonstrativos. Então, eu tenho what are these? Então, these are tables. Aqui, ó, mesas, aqui, as mesas aqui, ó. What are those? Those are books. What is that? That is a cat. What is this? This is a pen. What is this? This is a flower. Pela figurinha você já sabia o que se tratava ali, do que se tratava a resposta, né? Atividade 10, continuação. What are those? Those are chairs. Aqui, ó, tem as cadeiras, né? Que elas são cadeiras. What are those? Those are animals. Aqueles, o que são aqueles, né? Estou perguntando. Resposta, aqueles são animais. What are these? These are dresses. São vestidos, esses aqui são vestidos. Próximo. What are those? Those are birds, certo? Próxima agora. Próxima não, só terminando aqui a atividade, a 10. What are these? These are houses. Acho que agora terminou. Agora sim a gente vai para a próxima atividade. Próxima atividade, nós vamos trabalhar os países, nacionalidades e as línguas, né? Coisa que, inclusive, esse conteúdo a gente vai voltar várias vezes. Ele é um conteúdo muito grande, não dá para trabalhar assim todo de uma vez. Então, a gente vira e mexe, a gente vai fazer a semana do vocabulário. E dentro da semana do vocabulário eu vou trazer atividades dessas. Então, vocês se lembram da pergunta, where are you from? Então, sempre quando você quiser saber de onde vem aquela pessoa, você pergunta, where are you from? Pelas bandeiras, obviamente, você saberia responder. Nesse caso, I'm from India. Nesse caso, Sophia is Australian. She speaks. Se Sofia é australiana, ela fala qual idioma? Simples. English. Where are you from? Oh, I'm from China. Aqui, where are you from?
Pelo amor de Jesus, né, gente? Vamos sempre acertar. I'm from Brazil. E a última, eu tenho aqui a bandeirinha, tenho a frase e ainda tenho a tradução. É só uma questão de você parar um minutinho e ler para prestar atenção. Então, eu tenho: My name is José. I was born in Spain. Desculpa, in Spain. I'm Spanish. Se meu nome é José, eu nasci na Espanha, eu sou espanhol. Nesse caso, Spanish. Pronto. Aqui eu tenho um texto para a gente poder lembrar mais uma vez do Simple Present. Lembrando que eu vi que muitos alunos erraram essa atividade. Ela era uma atividade assim, era só, tinha que dar um tiro certeiro, né? Você tinha que dar você só tinha uma opção e era só um texto e uma opção para acertar. Mas aí, o que a gente tinha que lembrar para a gente poder fazer essa atividade corretamente? A primeira coisa que a gente tinha que lembrar é que todos os textos que tiver nas atividades, aquele aluno mais observador já percebeu que todas elas têm a tradução. E que a resposta, ela sempre estará na tradução. Então, eu já te dou a atividade, mas a resposta já está ali. Basta você cavucar um pouquinho que você vai achar a resposta. Então, eu tenho o seguinte. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, se estamos falando de presente, de simple present, estamos falando do presente simples, nós estamos falando principalmente de observar o que é terceira pessoa do singular e o que não é. Nesse caso, a terceira pessoa do singular, sempre nas frases da afirmativa, o verbo vem com S no final. Então, essa é a maior observação em relação a esse texto. Então, eu tenho aqui, ó, no primeiro verbo, eu tenho Ana. Se eu tenho Ana aqui, ó, como pessoa, então eu vou ter no final do verbo, eu tenho o quê? S. Ponto. Então, o primeiro é likes. Ana likes. Na primeira, então aqui eu vou até escrever aqui um Szinho aqui, ó, porque esse aqui tem um S. During the week, she wakes up. Olha aqui, esse aqui, mais uma vez, se eu tenho she, eu estou me referindo a ela, eu estou me referindo a Ana, então o verbo tem que ter o que no final? S. Certo? Então, during the week, she wakes up early and goes to a small walk. Novamente, she, se eu tenho she, então eu tenho o que no final do verbo? S. She lives in the city and, continuo falando dela, continuo falando sobre a Ana, and takes a bus to arrive at school. She likes to study, but she, de novo she. O tempo inteiro eu estou falando sobre a Ana. Significa que todos os verbos têm que ter S no final. Aí você vai procurar, então, a opção que todos os verbos têm S no final. Likes, wakes up, lives, takes, loves. Pronto. Certo? Aí, na próxima atividade, eu coloquei 3 textos. Nesse caso, você teria a opção você tinha pelo menos 3 chances de acertar, né? Aí, eu tenho aqui, mesmo esquema, eu tenho que pensar sempre da mesma maneira. Terceira pessoa do singular tem S no final do verbo, quando eu estiver falando de frases na afirmativa. E os outros verbos e as outras pessoas não têm S no final do verbo. Primeira coisa que você tem sempre que se lembrar. Então, eu tenho aqui, ó, mais uma vez. Antes eu estava, no texto anterior eu falei sobre a Ana. Antes eu estava falando sobre a Ana. Agora eu vou falar sobre a Sofia. Aí tem assim, Sofia, o texto, na verdade, ele veio aqui ele tá fora da ordem, mas isso não tem problema. Vamos lá. Sofia eats, então tem um Szinho aqui no final. An ice cream every day, and on the weekend she eats barbecue.
her brothers. Olha aqui, olha só. Na tradução, se você for olhar, vai dizer seus irmãos. Então, isso aqui é plural. Além de ser plural, ainda por cima, é terceira pessoa do plural, certo? Então, plural não tem S no final do verbo. Então, esse aqui vai ser don't like. Então, aqui não tem S no final. Próximo. They, eu continuo falando dos irmãos. Então, se eu continuo falando dos irmãos no plural, continua sem S no final. They want to open a small restaurant because they like to work with food. Sofia, agora eu estou falando sobre a Sofia. Se eu falo sobre a Sofia, então o verbo tem S no final de novo. Sophia likes science and she wants to be a doctor. Pronto, então esse primeiro tem S no final, it's. Então tem aqui duas alternativas. Depois, like, want e depois likes de novo. Então eu tenho aqui, ó, it's, like, want e likes. Ponto. Então, aqui se eu estiver falando da Sofia, somente da Sofia, eu tenho S no final do verbo, porque é a terceira pessoa do singular. E olha esse aqui eu acho que é o mais fácil de todos. Sofia, aí eu começo falando sobre a Sofia. Sofia is 15 years old and has two brothers. Eu falo que ela tem 15 anos e tem 2 irmãos. Aí tem, de novo, aí tudo que eu vou falar agora vai ser sobre ela. She goes to school in the morning and helps. De novo, estou falando sobre a Sofia. In the evening, she studies. She loves. Então, todos esses verbos aqui estão todos falando, todos relacionados ao pronome she, que está relacionado a Sofia. Então, todos eles têm S no final. Pronto. Por último, eu tenho aqui Sophia's father. Aí eu estou falando do pai da Sofia, né? Você pode observar aqui na tradução. Aí eu venho aqui, ó, Sofia de novo. Se eu estou falando sobre ela, eu tenho S no final do verbo. Aí olha aqui, ó. But they. Primeiro ponto. They. Terceira pessoa do plural. Então, não tem S. They believe there are solutions and they never give up. Sophia doesn't have everything she... Olha só, mais uma vez, eu estou falando sobre a Sofia. Então, eu tenho S no final do verbo. Sophia doesn't have everything she wants, but she works hard. Então, tenho S no final do verbo de novo. Então, ó, já acabou? Então, eu tenho Sofia tells, então, com S no final. Depois, believe, sem o S no final. Depois, wants e depois, works. Então, eu tenho aqui a minha resposta. Pronto, pessoal, esse foi o segundo bimestre. Esse foi o segundo bimestre e nós chegamos agora no mês de outubro, que é o mês de combate e prevenção ao câncer de mama. Vocês, meninas, ainda são mocinhas, mas vocês todas têm alguém que cuida de você. Uma mamãe, uma vovó, já dá aquela ideia para elas sempre se lembrarem que outubro é todo mês é mês de prevenção, mas outubro é sempre bom se lembrar, certo? Um beijo para vocês, até a próxima.